Olá, galerinha, aqui é a professora de artes Débora e se liga no ano que a atividade de hoje é o folclore brasileiro e a lenda da Cuca. A Cuca é uma personagem do folclore brasileiro e trata-se de uma bruxa velha com aparência assustadora que possui cabeça de jacaré e unhas imensas, que essa foi a aparência criada por Monteiro Lobato. Diferente da série A Cidade Invisível, que ela tem aparência normal. Na lenda tradicional, que ela veio do folclore galego-português, que é baseado na criatura Coca, ela tem essa aparência aqui, como uma velha, enrugada, corcunda, como a gente conhece de bruxa mesmo, né? Então, dona de uma voz assustadora, a Cuca rapta as crianças desobedientes. Reza a lenda que a bruxa Cuca dorme uma vez a cada 7 anos e por isso os pais tentam convencer as crianças a dormirem nas horas corretas, pois do contrário serão levadas pela Cuca. Acredita-se que a lenda da Cuca tem origem no folclore galego-português, baseado na criatura Coca, como eu disse, que significa crânio-cabeça, e veio ao Brasil durante o período da colonização. A lenda da Coca, na Península Ibérica, poderia ser manifestada de diferentes maneiras. Na Espanha, era enxergada com a forma de um dragão. Na região da Galícia, acredita-se que a Coca saía pelas ruas no dia de Corpus Christi para cometer maldades. Em geral, tanto em Portugal como na Espanha, acreditava-se que a Coca poderia ser um papão, isso é, poderia devorar seres humanos. A Coca é um fantasma ou um dragão comedor de crianças obedientes que fica à espreita nos telhados das casas e as rapta depois de fazerem alguma malcriação. Então, seja a Coca lá fora, ou seja, a Cuca aqui no Brasil, eles têm a mesma intenção, que é pegar os meninos desobedientes, né? Difere um pouquinho em relação à aparência e alguns métodos. As formas pelas quais a lenda se difundiu fizeram com que alguns encarassem a Cuca como um fantasma, mas a versão que a identifica como a bruxa é bem mais comum. Outras versões da lenda falam que ela tinha poderes mágicos, como o de desaparecer repetidamente. Aqui tem umas músicas inspiradas, aquela Nana Neném que a Cuca vem pegar, pois é, inspirada nela. E essa de Dorival Caymmi, que é aquela que é mais utilizada no sentido do pica-pau amarelo. Cuidado com a Cuca, que a Cuca te pega daqui e pega de lá. Né? Essa é famosa. Inclusive na voz de Cássia Eller. Agora, além de aprender sobre a Cuca, nessa atividade você vai ter a oportunidade de se lembrar do que são as cores complementares. As cores complementares são aquelas cores que se complementam, que oferecem um contraste maior entre si. Por que elas oferecem um contraste? Porque elas não são misturas. Vou explicar. As cores primárias, vocês já sabem quais são: amarelo, azul e vermelho. Essas são as cores primeiras. Elas não se originam de outras cores. Você não tem uma cor que você mistura e dá o vermelho, ou uma cor que se mistura e dá o azul ou amarelo. Não existe. Elas são as primárias, são as primeiras que são misturadas para dar as outras. Então, elas misturadas entre si dão as secundárias. Então, o amarelo com o azul, ele dá verde. O azul com o vermelho, ele vai dar o roxo. O vermelho com o amarelo, ele vai dar o laranja. Então, as cores, que são as cores complementares, elas são contrastantes, elas servem para você usar no ambiente em que você quer que chame atenção, quer que contraste, que ela fique em foco. Então, assim, as mulheres usam na maquiagem, por exemplo, as cores complementares, complementando para chamar a atenção aquela parte do corpo, de repente os olhos, a boca. As cores complementadas são usadas na decoração. Então tem um espaço onde você quer que a pessoa que entre na casa vá direto olhar para aquele canto, é só botar as cores que se complementam. Então vamos lá, quais são as cores complementares? Você vai ter sempre uma primária e uma secundária. As duas se complementam, porque na secundária você não tem aquela cor da mistura. Vamos lá, explicando fica mais fácil. Você tem o azul, que é a primária, e qual é a cor complementar? A laranja, que é a secundária. Olha, amarelo. A laranja, que é a secundária. Por que ela é complementar? Porque a laranja, ela foi feita a partir do amarelo e vermelho. Tem azul nessa mistura?
Não, então elas se complementam. Quando você pinta aquele objeto que você está pintando com essas duas complementares, ela dá destaque. Qual é a outra que se complementa? Vamos ver, o vermelho complementa o verde. Primário, secundário. As duas se complementam. Beleza, agora por quê? Para você fazer o verde, que cores você mistura? O amarelo e o azul, para dar o verde. Tem vermelho aqui nessa mistura? Não. Então, ela é como se fosse três cores que não se repetem. Pronto, elas são complementares. Qual é a outra que se complementa? O amarelo com roxo. Por que com amarelo com roxo? Primário, secundário. Quais são as cores que vai te dar o roxo? O vermelho e o azul. Tem amarelo aqui nessa mistura? Não. Então elas se complementam. Entendeu? Então é como se fosse três cores e essa cor é a cor que vai dar destaque. Então você tem esse conjunto, você tem esse conjunto e você tem este conjunto. Desses três aqui, você vai escolher um para dar o destaque na sua cuca. Desse conjunto aqui. Eu sei qual eu escolheria, mas é muito chavão, é muito óbvio, então eu não vou dizer para vocês. Vocês não precisam escolher o meu, você pode fazer um diferentão, aí é com vocês, tá? Mas eu sei qual eu usaria. Então você vai, essa cuca aqui, você vai se inspirar. Como é que você gosta? Você gosta dela mais infantil, mais clássica, mais assim maluquinha, uma forma mais sinistra? Você vai se inspirar e fazer a sua, não é para copiar. É para se inspirar e criar a sua no seu estilo. Então você vai fazer a sua cuca, vai escolher uma dupla dessa aqui e vai pintar ela completamente com elas, tá? Então vai ser uma cuca com cores complementares, tá certo? Deu para entender? Então eu aguardo a sua cuca maravilhosa, faça grande para ela caber bastante, tá? Se divirta, um beijo, um queijo e até a próxima.